Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal ABC do Espiritismo. Que alegria em estarmos juntos pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, em que nos dão o espaço para estudarmos ora o Evangelho segundo o Espiritismo, ora o Livro dos Espíritos. E hoje veremos uma página do Evangelho, trazendo os ensinos morais de Jesus para as nossas meditações. É um estudo sequencial que estamos fazendo, tanto eu quanto meu pai, desde o Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, culminando com o estudo. Tantas pessoas têm estudado conosco, tantas pessoas têm nos acompanhado e têm divulgado este projeto que há anos já está no ar pelas duas emissoras. Que alegria em estarmos juntos mais uma vez. Dando continuidade, hoje veremos o capítulo 17º, Sede Perfeitos, item 10, o homem no mundo. Nós vamos perceber por este texto que é um espírito protetor, Bordeaux, em 1863. Portanto, 160 anos desta mensagem. Nós vamos perceber que existe o homem no mundo e o homem do mundo. O homem no mundo é aquele homem que passa pelo mundo e vive o que o mundo lhe oferece. As contas para pagar, o matrimônio, a criação dos filhos, as lutas e os dilemas do dia a dia, os conflitos interpessoais, as lutas do relacionamento humano. É o homem no mundo. Ele passa pelo mundo tendo a ideia de que está aqui de passagem, uma passagem curta, 50, 60, 70, 80, 90 anos perto da eternidade, não é muita coisa. Agora, quando eu valorizo essas décadas todas, sublima-se. É o homem no mundo, passa pelo mundo, mas não se estraga pelo mundo com a ideia de posse, com a ideia de meu, de minha, de ser dono de algo ou de alguém. E existe o homem do mundo. É aquela pessoa que passa pelo mundo e que é tudo que o mundo pode lhe oferecer. Estiga as más paixões, estiga ainda o homem velho, incha as suas percepções do certo, do errado, o que também é um grande problema para a sua própria evolução. Então nós vamos ver aqui o conceito do homem no mundo. O homem que passa pelo mundo, a mulher que passa pelo mundo e que tem as oportunidades de crescimento e de corrigenda. Então começa o espírito amigo, o espírito protetor, dizendo: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consistais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, o homem no mundo, ele já vai desenvolvendo a piedade. No mesmo Evangelho, tem uma mensagem que se intitula A Piedade. É uma mensagem ditada pelo Espírito de Michel. E ele diz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Apiedarmos do sofrimento alheio, da miséria moral, da miséria material, das lutas que as pessoas passam, das caridades, segundo Michel, é aquela que mais nos aproximam dos espíritos que já desenvolveram uma pureza de sentimentos. Piedade não se desenvolve assistindo palestras ou ouvindo sobre a necessidade de praticar a caridade, de ajudar o próximo e de ver o infortúnio oculto na vida alheia. Não é tão fácil e tão simples assim. É uma conta que convida-nos a ver pelos olhos do coração. Para que haja piedade, é necessário que despertemos os sentimentos de amor. Do contrário,
quando só desenvolvemos o aspecto do sentimento intelectual e não do sentimento virtual, das virtudes, infelizmente, nós olhamos sempre com aquele olhar, mas ele fez isso, mas ele poderia ter feito aquilo, mas ele poderia ter se esforçado mais. É como se a gente transferisse para as pessoas à medida que nós nos medimos. André Luiz, em suas obras, pelas mãos de Chico Xavier, em mais de uma obra, ele nos fala a respeito das extraordinárias mulheres que despertaram o sentimento filial, o sentimento piedoso. Eu me lembro também do caso de Chico Xavier, quando a sua mãezinha retornou para o mundo espiritual, com 5 anos de idade, o Chico tinha 5 anos, ela retornou para o mundo espiritual, e a sua mãe se fazia visível na sua mediunidade e ela sempre dizia, meu filho, tenha paciência, um anjo bom vai aparecer na sua vida. E passados 2 anos, apareceu Dona Cidália Batista. E quando o senhor João Xavier pede Cidália Batista em casamento, seria a segunda núpcias do pai do Chico, aquela mulher vira para ele e diz, eu me caso com uma única condição. Desde que reúna os 9 filhos que você teve com Maria e João de Deus e formemos um lar novamente. Este exemplo de amor sempre me calou muito fundo, porque o traço da maioria dos reencarnantes da atualidade é traço de egoísmo. Então, quando um casal que tem filhos não dão certo e cada um vai ter a sua vida, geralmente a criança fica igual ping-pong. Pinga na casa da mãe, pinga na casa do pai, e o pai conhece uma pessoa, deixa o filho de escanteio, a mãe conhece uma pessoa, deixa o filho de escanteio, fica aquela situação, passa a ser um filho que não é criado nem pelo pai nem pela mãe, às vezes não tem uma avó, não tem um tio, não tem uma pessoa próxima para ajudar. E a Dona Cidália fala, eu me caso desde que você reúna os 9 filhos. Veja, se já é difícil você educar um filho, imagina você educar 9 filhos que não são teus. Imagina você alimentar 9 bocas, fora o pai e a mãe, então estamos falando de 11, e posteriormente Dona Cidália e João Xavier tiveram 6 filhos. Nós estamos falando de 15 filhos, mais pai e mãe de 17 pessoas. Então olha a população que havia naquela casa pequena. E ela, sabendo do risco, sabendo da dificuldade, sabendo que teria que trabalhar por 9, ela não pensa 2 vezes. Então esse amor já virtuoso, piedoso, que olha para o outro sem olhar também para si, ela não viu se haveria dificuldade, ela não colocou barreiras na caminhada. É igual quando Maria estava grávida e José precisavam sair de uma cidade para ir para outra e só havia um burrinho. E ela fala assim, eu gostaria de ir com você. Então José sabia, José era mais velho do que Maria, José sabia que para eles irem, a viagem seria mais lenta, porque estava com uma grávida, o animalzinho ficaria por conta dela, que requeriria um cuidado maior, mas ele não abriu mão. Não criou problema? Perfeitamente. Vamos juntos. Isso é amor. É amor que transcende o vulgo do sentimento de posse. O homem no mundo, ele é aquele homem que ainda tem seus conflitos. Não é o homem perfeito. Não é o homem sem dificuldades. Mas é o homem que já consegue passar pelo mundo sem revolta, sem lastimar a sorte. Não reclama de tudo, de todos. Na atualidade, o baixo reclama porque queria ser alto, o alto reclama porque queria ser baixo. Quando chove, reclamamos porque choveu muito. Quando estamos semanas sem chover, reclamamos que está muito seco. Quem está empregado reclama porque está empregado, ganhando dinheiro, pagando suas contas. O desempregado reclama porque não consegue um emprego para manter a sua casa. Então, esta atitude da maioria das pessoas encarnadas hoje, e por que não dizermos de nós também, é um vício. Às vezes a gente fala de vício do álcool, vício das drogas. Reclamar é vício. Lamentar é vício.
ver o negativo das pessoas e das situações é um vício que precisamos trabalhar gradativamente. Senão eu levo esses vícios comigo para o além-túmulo. Só que lá a espiritualidade não vai ficar passando a mão na nossa cabeça como acontece aqui. André Luiz nos mostra nas suas obras que é assim ou é assim. Quer bem, não quer, a rua, a porta é a serventia da casa. Aqui a gente é muito melindroso, a gente tem que ficar medindo muitas palavras, ficar em rodeio para não ferir suscetibilidades. A gente tem visto que nas obras de André Luiz eles são educados, amorosos, fraternos, mas seguem a orientação de Jesus. Sim, sim e não, não. Pode, pode, não pode, pronto. Dá, dá, não dá. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada. Paciência. Ah, mas a pessoa vai ficar milindrada. Paciência. Ah, mas a pessoa vai ficar de cara feia. Fique. Porque lá eles pensam num bem maior. Eles não pensam no bem de uma pessoa, eles pensam no bem coletivo. Então o homem do mundo é este homem que tem contas para pagar, que tem problemas de saúde, que tem os dilemas no casamento, que tem os conflitos das relações pais e filhos, filhos e pais. É aquela pessoa que passa pelo mundo e que experimenta o mundo. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema, dor física ou dor moral, angústia, ansiedade. São as lutas que nós carregamos. E aí, conforme a nossa fé, conforme a nossa crença, conforme o que já trazemos do nosso passado, nós vamos lutando com isto. Então nós vamos passando pelas dificuldades, nós vamos superando as dificuldades, nós vamos superando os obstáculos, nós vamos vencendo os problemas que nos chegam. Mas aí temos que ter amor, compreensão, toda dificuldade tem começo, tem um meio, tem um fim, de que não viemos para ser os eternos sofredores, os eternos coitados, as eternas vítimas. Então essa compreensão do homem no mundo. E o homem do mundo não precisa ser o espírita, pode ser de qualquer religião, pode ser de qualquer religião que faça do amor, que faça da caridade, que faça do bem ao próximo a sua marcha evolutiva. Essa é a bandeira do homem no mundo. Essa é a bandeira do homem de bem. Ah, homem de bem é só o espírita. Ah, homem de bem é só o fulano de tal religião. Não. Qualquer pessoa, homem ou mulher, tem condições plenas de se tornar este protótipo que nós estamos estudando hoje e que continuaremos na segunda parte, que vamos para um rápido intervalo. Todos têm condições, o rico e o pobre, o esclarecido e o ignorante. Todos têm essa oportunidade. Para os amigos da TV A Caminho da Luz, nós vamos continuando, vamos seguir, e para os amigos da TV Mundo Maior, vamos para um rápido intervalo. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então hoje nós estamos vendo o homem no mundo. Continua o espírito amigo. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece, a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, o homem que já olha o lado espiritual, ele não vai viver aquela vida mística, tudo é paz e amor, vamos confiar em Jesus Cristo, vamos fazer aqui a prece, está com dor, não tem problema, é Jesus. Está com dor? Vamos no hospital. Está com problema? Vamos procurar a solução. E ter fé. E ter fé, procurar a solução do âmbito material, físico, e do âmbito espiritual, moral.
Não é, olha, eu vou lá no centro, então eu estou imune do Covid, eu estou imune de uma gripe, eu estou imune dos problemas no casamento, porque eu dou passe, eu sou médium e eu sou devotado à causa. Religião é um encaminhamento segundo um conjunto doutrinário. Religião não é para tirar dor de ninguém, não é para tirar problemas de ninguém, não é para resolver as nossas dificuldades, é para nos dar força e entendimento para enfrentarmos os obstáculos. O nosso erro é chegar nos templos de oração e falar assim, olha, eu quero que Deus resolva os meus problemas. Se for preciso, eu pago. Se for preciso, eu dou uma propriedade. Se for preciso, eu faço isso, eu faço aquilo. Não! O próprio Evangelho tem um texto que ele coloca, o sacrifício mais agradável a Deus, perdoar, amar, recompor com os inimigos. Isso é muito mais importante do que chegar num templo de oração e querer que os espíritos nos façam. Então, se nós temos a lei dos homens, é para serem seguidas. Não foi perguntado por Jesus, é lícito pagar impostos a César? Ou pagar impostos a quem quer que seja? Jesus pega uma moeda, pergunta de quem que era a esfinge, é de César, e vem a célebre frase cristã, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós precisamos seguir a lei dos homens, no campo profissional, no campo religioso, no campo familiar, em tudo precisamos ter o encaminhamento do homem. É igual que o Dr. Adroaldo sempre nos fala aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Sigam as leis dos homens. Por mais que não concordemos, por mais que achemos arbitrária, ultrapassada, fora de propósito, siga a lei dos homens, porque não adianta seguir a lei de Deus e não pagar impostos, e sonegar impostos, e enganar as pessoas. Não. Então, se a gente for fazer algo, procurar estar em consonância com o que é pedido aqui e com o que é pedido lá. E não aquela vida mística, aquela vida crendo que somente por ir no centro já está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Precisamos observar com muita clareza o que é a parte dos homens, o que é a parte divina e fazer com amor o que está ao nosso alcance. Continua o Espírito protetor. Fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos. Não me lindrai a nenhum deles com quem vos encontrardes. Estai sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então ele fala, passe pelo mundo procurando fazer o que está ao seu alcance, para que a sua consciência não te acuse. Olha, você falhou com fulano, você falhou com ciclano, vamos acertar em tudo? No nosso grau evolutivo é impossível, porque temos os altos e os baixos. Hoje estou bem, amanhã posso não estar, hoje eu estou equilibrado, poderei amanhã não estar. Eu posso lidar com determinado problema, mas vem um outro que me desestrutura. Somos falíveis. Então nem sempre nós vamos conseguir viver na íntegra o que Jesus nos pede, porque os seus ensinamentos são claros e objetivos, só que a problemática do coração humana não é tão clara e tão objetiva quanto os próprios ensinamentos de Jesus. Então ainda tropeçamos, ainda caímos, ainda nos machucamos corações que estão ao nosso lado. É o processo evolutivo. Só aprende quem tenta. Para mim ficar um exímio boleiro, eu tenho que queimar muitos bolos, errar muitas receitas, para que eu possa me tornar um exímio boleiro.
Para que eu possa me tornar um exímio cozinheiro, eu tenho que fazer, refazer, vou queimar, vou errar, vai passar o sal, vai ficar com menos sal, vai ficar com mais molho, vai ficar com menos molho, para que eu possa chegar num grau de aperfeiçoamento. Quando eu vou aprender a dirigir, aquela dificuldade, passa marcha e dá seta e olha para um lado, olha para o outro, parece que eu não vou dar conta de fazer tanta coisa simultânea. Passado algum tempo, vai se tornando natural. Quem anda de carro, quem anda de moto, quem anda de bicicleta, vai se tornando natural. Mas no começo é uma dificuldade. Parece que não vai entrar na nossa cabeça e o carro morre e a gente não consegue fazer o controle de embreagem na subida e aquela luta e vai, não vai, soamos, a gente buzinando, passando por aqui, passando por ali. Aí vamos aperfeiçoando, a prática vai nos aperfeiçoando. Assim também é o homem de bem. Ah, você é orgulhoso, André? Não sei por que você vai no centro espírita. Não, ele está indo no centro espírita para combater o orgulho. Ele não está indo no centro espírita para deixar de ser orgulhoso do dia para a noite. Não sei para que ele vai no centro espírita, é vaidoso, para lutar contra a vaidade. O nosso problema é querer solucionar tudo. Então eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não tem problema. Eu vou solucionar todos os meus problemas, todos os meus dilemas e vou resolver tudo de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Os problemas surgem, os problemas vêm, as lutas aparecem e vêm ao nosso encontro para podermos também, como seres humanos, dotados de necessidades, dotados de virtudes e de vícios, ampliarmos as virtudes e diminuirmos os vícios. Mas só faz isso quem tenta. Só faz isso quem procura o caminho, quem se conscientiza. É igual o alcoólatra, bebe todo dia. Se é alcoólatra, não, bebo socialmente. Ele está se enganando. Porque todos sabem que ele é alcoólatra, mas na cabecinha dele não é. O drogadita, você vai conversar com o drogado, ele acha que a maconha é a coisa mais maravilhosa do mundo. E que aquilo dá paz, relaxa, leva para o mundo paz e amor. Tem que respeitar. Você não vai mudar ele. Como para o religioso, a alegria está num templo de oração. Quem é que está certo e errado? O alcoólatra, o drogadito, o religioso? Não tem certo e não tem errado. A diferença é que o drogadito e o alcoólatra está se matando. Quem vai num templo religioso não está se matando. Não está afetando o pulmão, não está afetando os seus órgãos, não está propenso a um câncer. Essa é a diferença. Agora, se a pessoa está bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo e apenas se prejudicando, temos que respeitar. Ela tem autonomia, ou ele, de fazer o que deseja. E enquanto não falar assim, eu vou sair dessa vida, não sai. É igual o homem velho. Eu posso ir no templo religioso que for. Enquanto eu não aceitar que eu sou orgulhoso, vaidoso, isso e aquilo, não adianta. Não vou conseguir mudar. Enquanto eu não reconhecer, olhar para o espelho e falar assim, eu sou e eu preciso mudar e vou começar agora, podemos parar. Porque as pessoas vão falar, você é isso, André, eu sou isso, mas você é isso, é aquilo outro. É o homem velho gritando em nós. O homem velho não aceita a gente ser diminuído, não aceita a gente ser rebaixado, não aceita as pessoas apontar um dedo para nós em erro. É interessante que eu não quero que as pessoas apontem o meu erro, mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu aponto o erro dos outros. Então, é esse o convite do homem no mundo. Ele passa pelo mundo, vê as imperfeições do mundo. O que o mundo mais tem é imperfeições. Imperfeições no casamento, no trabalho, no templo de oração, no ensino, na sociedade. Erro para todo lado. Não tem um caminho que fala assim, aqui não tem um erro. Onde está o homem, pelo seu grau evolutivo, ainda está acompanhado dos seus vícios e das suas dificuldades. Por isso que a vida aqui não é tão fácil. Porque além de eu lidar com os meus vícios, eu passo a lidar também com os vícios das pessoas que estão ao meu lado. Além de eu não domar as minhas más paixões, eu ainda tenho aqueles reencontros difíceis do pretérito. É aquele que eu tirei a vida ou que tirou a minha vida. É aquele triângulo amoroso que reúne sobre o mesmo teto. É aquelas dificuldades que me convidam a experimentar. Então eu conheço esses conflitos pelo atendimento fraterno. Esses conflitos que eu mesmo porto e que muitos que estão me acompanhando também portam.
Então o homem do mundo não é o homem sem contas para pagar, não é o homem com o casamento perfeito, o encontro do Joãozinho, da Mariazinha, e todo mundo fala a mesma língua, e os filhos são saudáveis, e aquele conto de fada. Não existe conto de fada, não. Não tem uma família perfeita, não. Não tem um trabalho perfeito, não. Eu tenho trabalho que eu me afinizo mais do que outros, tem famílias mais equilibradas do que outras, tem pessoas mais sensatas do que outras. Agora, perfeição num mundo como o nosso não existe. Não existe. Por isso da dificuldade diária. E como estamos num momento muito negativo, problema aqui, problema acolá, e a gente acordando com pressão, dormindo com pressão e pensamento negativo de todo lado, o pensamento é como uma onda de rádio. Passa por nós e nós não percebemos. E é tanto negativismo que aquilo já chega ao nosso encontro e nos sufoca. Aquilo nos deixa amargurados, afanhados, tristes, porque nos gera esses embates da vida. Então, eu vejo um convite, eu lanço esse convite a todos que me assistem, a procurarmos nos tornar o homem no mundo. Eu encerro o programa ABC do Espiritismo pela TV A Caminho da Luz e pela TV Mundo Maior, agradecendo pela oportunidade de fazer parte dessas duas emissoras. Cumprimento também e agradeço a todos que têm assistido, divulgado esse programa semanal, aos bons espíritos que estão sempre intuindo a gravação, o nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC, sempre que sentamos no estúdio, carinhosamente com a sua equipe, nos envolve, transmitindo pensamentos positivos, transmitindo pensamentos de auxílio, vindo ao encontro de minhas imperfeições. Ele não faz o programa por mim, mas acalma aquelas lutas que eu trago no meu dia a dia. Então eu agradeço a todos que acompanham, que a nossa semana seja de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro.